Uma superpotência ameaçando invadir um país vizinho. Olha, parece roteiro de filme antigo, mas isso aconteceu há pouquíssimo tempo aqui nas Américas. A gente está falando da possibilidade que foi muito real de uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Como é que as coisas chegaram tão perto de um conflito armado? Vamos entender essa história. E o estopim foi essa frase aí. Em 2017, o então presidente Trump colocou a tal opção militar na mesa, abertamente. Isso foi um choque, né? Porque normalmente a diplomacia acontece nos bastidores, mas aqui não. A ameaça de guerra foi feita em público para todo mundo ouvir, e isso transformou a crise venezuelana num verdadeiro pavio aceso para todo o continente. Essa é a grande pergunta, não é mesmo? Ameaças desse calibre não surgem do nada. Para a gente entender como essa possibilidade se tornou tão concreta, a gente precisa voltar um pouco no tempo, olhar para as raízes de uma história longa e, francamente, bem cheia de desconfiança entre esses dois países. Ok, então vamos mergulhar um pouco nessas raízes. A tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela é tipo uma ferida antiga, sabe? Daquelas que nunca cicatrizam direito. E para entender, a gente tem que começar com uma ideia de mais de 200 anos atrás. O ponto de partida é esse aqui, a doutrina Monroe. A ideia original era ser um tipo de escudo contra a Europa, para dizer América para os americanos. Mas, com o tempo, ela foi se transformando numa justificativa para os Estados Unidos agirem como o policial do continente. Isso criou um legado de desconfiança muito profundo na América Latina. E é justamente esse ressentimento histórico que governos como o da Venezuela usam para pintar os Estados Unidos como um agressor. Entender isso é crucial. E essa tensão histórica toda ferveu até explodir nessa sequência de eventos. Olha só a aceleração das coisas. Em 2017, a ameaça verbal de Trump. Um ano depois, o negócio fica bem mais sério, com reuniões secretas com militares venezuelanos. Aí vem o ponto de virada. Em janeiro de 2019, quando os Estados Unidos basicamente declaram que não reconhecem mais o governo de Maduro, e sim Juan Guaidó. A partir daí, a retórica esquenta de vez, culminando naquela tentativa até meio bizarra de invasão por mercenários em 2020. Cada um desses pontos não foi só um evento isolado, foi mais um degrau na escada para um possível conflito. E aqui que a história se divide em dois caminhos bem claros. De um lado, tinha a turma que dizia, é preciso intervir e para ontem. Do outro, o pessoal que alertava, isso seria um desastre completo. Vamos dar uma olhada nos argumentos de cada lado, porque a situação era realmente muito complexa. E esse quadro resume perfeitamente o dilema. De um lado, a urgência de agir, uma crise humanitária gravíssima, a democracia em colapso. Do outro, a cautela, o risco de uma guerra terrível, a violação da soberania de uma nação. Era, no fundo, uma escolha entre dois cenários muito, muito ruins. Vamos aprofundar um pouco em cada um. Bom, para quem defendia a intervenção, o argumento era tanto moral quanto prático. A gente via pessoas sem comida, sem remédios, uma crise humanitária que estava transbordando as fronteiras, com milhões de refugiados. A lógica era simples: não fazer nada é ser cúmplice da situação. E, para além disso, havia a alegação de que o país tinha se tornado um narco-estado. A solução, para esse grupo, parecia clara: remover o governo à força para restaurar a ordem. Mas do outro lado, o alerta era igualmente forte. Primeiro, o princípio mais básico de todos. Um país não pode simplesmente invadir outro. Isso vai contra o direito internacional. Ponto. Depois, vinha um medo, e um medo muito real, de criar um novo Iraque ou um novo Afeganistão aqui na América do Sul, um atoleiro de guerra sem fim. E aí vem a grande ironia, como o slide mostra. Uma invasão americana poderia ser o melhor presente para Maduro, unindo até os seus opositores contra um inimigo em comum, o invasor. E claro, essa discussão não ficou só entre os dois países. O mundo inteiro tinha uma opinião e as alianças globais se formaram bem rápido, transformando a Venezuela numa espécie de tabuleiro de xadrez geopolítico. E esse mapa global aqui mostra bem as linhas de batalha diplomáticas. De um lado, os vizinhos da Venezuela, no chamado Grupo de Lima, e a União Europeia dizendo em coro, não à guerra, sim à diplomacia. Do outro lado, quem aparece? Rússia e China, que não só apoiavam o governo de Maduro, mas também tinham enormes interesses econômicos e geopolíticos no país. Era, de certa forma, o Ocidente contra o Oriente, jogando uma partida bem perigosa na América do Sul. Então, depois de toda essa escalada, de toda a retórica, de todas as ameaças, qual foi o resultado final? Quantas tropas americanas de fato pisaram oficialmente em solo venezuelano? O número, como a gente vê aqui, é 0. Mas um zero no campo de batalha não significa zero consequências. Muito pelo contrário. A ameaça por si só deixou cicatrizes bem profundas. Qual é, então, o legado de uma guerra que, no fim das contas, nunca aconteceu?
A ameaça das tropas, dos tanques, foi, digamos, engavetada. Mas a guerra continuou por outros meios. A pressão só mudou de forma. Saiu a força militar, entrou o aperto econômico. Os Estados Unidos passaram a usar sanções pesadíssimas e o isolamento diplomático como sua principal arma. E essa é uma estratégia cujos efeitos são sentidos na Venezuela até hoje. E tudo isso nos deixa com essa grande reflexão no final. Usar a ameaça de guerra como uma ferramenta de diplomacia pode até parecer que funciona no curto prazo. Mas e o preço disso? Que tipo de confiança se pode construir quando uma arma está sempre apontada na mesa de negociação? O caso da Venezuela não nos dá respostas fáceis, mas com certeza nos deixa um alerta muito importante sobre os perigos de se brincar com fogo.